Glórias a Ti, Senhor Jesus. Bendito é o Teu nome, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós podemos sentar agora, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, muito bem-vindos mesmo. Queridos, eu sou o Celso Peretti, quem me assiste pela internet, você que está vindo aqui também hoje, missionário, pregador aqui da paróquia Santa Inês e de Balneário Camboriú. Estamos aqui no espaço católico de Vila Oleiro, aqui na rua 2550, aqui em Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Tá bem? O nosso grupo de oração sempre às quartas-feiras, aqui, às 20 horas. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre a força e o poder da humildade. A força e o poder da humildade. A própria palavra diz que a humildade precede a glória. A humildade precede a glória. Então, se nós quisermos ver a glória de Deus, não há outro caminho senão pela humildade. E Jesus diz: se tu creres, verás a glória de Deus. Isso é uma palavra simplesmente maravilhosa. Isso é uma palavra para você, para mim, para nós. Não é uma palavra jogada ao vento, uma palavra liviana, não. É a palavra daquele que é a palavra insuperável, a palavra única, a palavra definitiva do Pai, o próprio Senhor Jesus. Então, se tu creres, verás a glória de Deus. Mas a mesma palavra de Deus diz que a humildade precede a glória. Então, essa noite, através da palavra, o Espírito Santo vai nos mostrar o quanto Deus ele se deleita, quanto Deus ele se delicia com uma pessoa que é humilde. Também como Deus ele consegue fazer maravilhas, operar maravilhas numa pessoa que é humilde, certo? Encaixa ali para mim, por favor, um minuto aqui. Então, ela sempre acompanhou os grandes homens e mulheres de Deus. Se você fizer um estudo, estude todos os grandes homens de Deus, santos, nós vamos encontrar uma característica em comum neles. Eram pessoas profundamente humildes, que se deixavam trabalhar, se deixavam modelar pelo Senhor. Esse é o desafio que o Senhor, esse é o chamado de Deus para nós hoje à noite. Que se existe alguma raiz de orgulho, de soberba dentro de nós, essa noite, nos permitir que o Espírito Santo arranque do nosso coração toda e qualquer raiz de soberba, de orgulho, de rebelião, que nada menos faz do que impedir que a gente veja a glória de Deus, que a gente veja a glória de Deus. Veja, Deus ele é infinitamente poderoso, a gente chama isso. Deus é onipotente, Deus ele é onisciente, ele conhece tudo, absolutamente todas as coisas. Deus é onipresente, Deus ele está presente em tudo, mas com todo o seu poder sem limites, Deus não consegue fazer absolutamente nada numa pessoa que não é humilde, numa pessoa que resiste à voz do Espírito Santo, uma pessoa que é dura de coração, uma pessoa que não acolhe docilmente a palavra de Deus,
complicado. Então aqui está o grande segredo, se você quer ver a glória de Deus na sua vida. E quando eu falo glória de Deus, é nas suas finanças, é na sua saúde, é na sua família, é no seu ministério, é no seu sacerdócio, é em tudo aquilo que você empreende, que você cria, que você deseja. Mais do que nunca, hoje, a humildade, ela precisa ocupar o centro das nossas atenções. Que o homem de hoje, ele é um homem extremamente orgulhoso, é um homem que declarou a morte de Deus. O homem de hoje é um homem extremamente soberbo. O problema é que quando o homem declara a morte de Deus, ele declara a sua própria morte, é um ato suicida. Por isso que nós temos um exemplo de uma pessoa verdadeiramente humilde na Bíblia, que é Davi. E o próprio Senhor Deus, ele diz: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração, que em tudo fará as minhas vontades, a minha vontade. Será que nós vamos chegar nesse ponto? É possível que também Deus olhe para você, para mim? Encontrei a Newton, Lúcia, Celso, Ana, encontrei Valdir, Dona Iraci, Bárbara, né? Uma mulher, um homem segundo o meu coração, que em tudo fará as minhas vontades. Mas nós precisamos chegar a esse ponto. Essa é a vontade de Deus, que Deus olhe para nós também, diz: encontrei Celso, encontrei esse, aquele, um homem, uma mulher segundo o meu coração, que em tudo fará as minhas vontades. Vamos abrir 2 Samuel capítulo 24, versículos de 1 em diante, para ver a pessoa de Davi. Como Davi, ele era uma pessoa humilde, mesmo quando ele errava, ele era uma pessoa humilde, ele reconhecia o seu erro, ele se arrependia. E aqui, amados, esse episódio aqui, ele é um episódio até dramático, mas que ele tem tudo a ver conosco também, tudo a ver com o coração do homem. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, de 1 em diante. 2 Samuel 24, de 1 em diante. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel, e incitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora aos olhos do rei meu senhor. Mas que pretende o rei meu senhor com isso? Veja, aí que está. E a pergunta que eu tenho que fazer hoje, você: o que eu pretendo? Qual é a minha pretensão agindo dessa maneira que eu estou agindo? No caso do rei aqui, ele queria saber o poderio que ele tinha, o poderio do seu exército. E isso era uma afronta a Deus, porque todo o poder vinha de Deus. E Davi já estava começando a ficar inchado, porque ele não perdia nenhuma guerra, ele vencia todo mundo. Então ele já disse: não, é o meu exército que eu formei, que eu treinei, que eu preparei, que eu capacitei. E ele já começou a esquecer que todo o poder vem de Deus, todo o poder vem de Deus, toda a força vem de Deus, que claro, age na natureza humana, porque como a gente diz na teologia, a graça pressupõe a natureza.
Porém, aquele já começou a esquecer do poder de Deus. Então eu pergunto você no seu coração, a mesma pergunta eu tenho que fazer. O que pretende o Celso com isso? Agindo dessa maneira, pensando dessa maneira? O que eu pretendo? O que eu quero? Então, olhe para a sua vida, olhe um pouco para as suas decisões, olhe um pouco para aquilo que você ambiciona, aquilo que você planeja, aquilo que você aspira. Será que eu estou colocando isso diante de Deus? Será que eu tenho a aprovação de Deus? Será que Deus me deu permissão para isso? Eu ouvi a Deus primeiro? Ou eu estou simplesmente me colocando a carroça na frente dos bois? Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que você pretende, meu Senhor, com isso? O que eu pretendo com isso? Com essa minha atitude, com esse meu pensamento? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes dos exércitos. Aqui que está o grande perigo do orgulho, certo? Nós sempre queremos ter a última palavra. Agora, não nos esqueçamos que a última palavra sempre pertence a Jesus, sempre pertence a Jesus. Por isso que nós dizemos que Jesus é o Senhor. Se Jesus é o Senhor da sua vida, da minha, então é Ele que tem que ter a última palavra. O meu dinheiro já não me pertence, o meu marido não me pertence, a minha esposa, o meu ministério, o meu sacerdócio, meu corpo, meu tempo já não me pertence, porque Jesus é o Senhor. Então, aqui que está o perigo de nós passarmos à frente do Senhor e decidirmos as coisas sem consultar o Senhor. E aí nós estamos incorrendo num grave risco. Olha só, eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroer, e a cidade situada no meio do vale, indo em seguida para Gada até Jazer. Foram depois a Galaade, a terra dos Riteus, Cádiz, e chegaram até Dan. Ali se dirigiram a Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus, dos cananeus, chegando até Neguebe de Judá em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém ao cabo de 9 meses e 20 dias. Então vocês percebem que o orgulho, ele vai sendo gestado, né? Certo? 9 meses, né? Ele vai sendo gestado, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Então, a gente precisa perceber o que é que está sendo gestado dentro da gente, que está a ponto de nascer. Um orgulho, uma atitude que vai ofender a Deus, que vai prejudicar a mim mesmo. Pode ser um adultério que está aí sendo gestado, uma mentira, um roubo, uma trapaça, não sei. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado fazendo isso, mas agora apagai ao Senhor a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Meus amados, aqui que está a grande atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o arrependimento, certo? O arrependimento. A pessoa humilde, ela reconhece o seu erro, ela não persiste no erro, ela não bate pé, ela não se rebela, ela não confronta a Deus, porque Deus é Deus e o homem é homem. Ela se humilha, ela reconhece a sua culpa. Percebe? Eu pergunto, você essa noite, o que eu preciso me arrepender? O que há no meu coração, na minha mente, que está ofendendo a Deus e que está prejudicando a mim mesmo?
Porque diz a palavra que quem me ofende prejudica a si mesmo. É Provérbios 8:36. Quem me ofende prejudica a si mesmo e ama a morte. Então cuidado, nós precisamos ter um cuidado extremo para nós reconhecermos a soberania de Deus, reconhecermos que nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos da verdade, unicamente Deus é veraz. Aqui Romanos capítulo 3, e por que Davi ele sentiu remorsos? Porque ele sabe que Deus não mente, ele sabe que Deus é veraz. Romanos 3, 4 diz assim: porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso. Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras, e vencerás quando julgares. Eu pergunto para você, o que é a pessoa humilde? É a pessoa que se submete ao julgamento de Deus, ao diagnóstico de Deus, a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, a respeito do que vem depois da morte, a respeito do casamento, a respeito da sexualidade, a respeito de tudo. O humilde reconhece que Deus é veraz e reconhece que todo homem é mentiroso. E Davi ele reconheceu isso. Ele percebeu a armadilha que ele mesmo armou para ele. Ele reconheceu. E você costuma armar armadilhas para você mesmo? Cuidado, irmãos, porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. O nosso orgulho é uma armadilha, porque nós começamos a fazer as coisas achando que nós somos verdadeiros e que Deus é mentiroso. Então, toda sabedoria vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. E a sabedoria, ela nos leva a agir, a tomar decisões sábias e não nécias, correto? Uma pessoa sábia toma decisões sábias que produzem frutos maravilhosos. Agora, uma pessoa nécia vai colher os amargos frutos das suas decisões, por falta de humildade, por não reconhecer que Deus é Deus, que Deus é veraz, que a palavra de Deus ela não mente. E uma pessoa orgulhosa jamais vai se submeter à palavra de Deus. A maioria das pessoas olham para a Bíblia como se fosse conto de fada, certo? Como se fossem histórias edificantes, mas não aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra eterna. Aí nós temos os livres pensadores, né? Cada um pensa o que quer, os 10 mandamentos se tornaram as 10 sugestões, que ninguém mais obedece. Aí tem todas essas seitas, doutrinas, que são contrárias a Deus, contrárias aos mandamentos, à igreja. Está aí toda essa espécie, maçonaria, logosofia, teosofia, cientologia, Rosa Cruz, Seixonoye, tem uma infinidade de doutrinas e seitas. Por trás de tudo isso está o orgulho, a soberba. É quando o homem quer assumir para si mesmo uma tarefa que está fora das suas possibilidades, que é a sua salvação. Isso não existe, irmãos e irmãs. Ninguém pode salvar a si mesmo. Mas a voz da serpente continua a mesma. Olha, é verdade que Deus nos proibiu de comer de todos os frutos? Não nos proibiu só do fruto do meio do jardim. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. E hoje as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Criam doutrinas, filosofias, correntes ideológicas, colocando o homem como centro, não mais Deus, o homem como centro do universo. O homem, hoje eu sou o mestre do universo. Deus é um adendo, é um apêndice, correto? Por isso que a gente vive num mundo pós-cristão. Mundo pós-cristão é um mundo que já não dá mais atenção àquilo que Jesus
que é o caminho, a verdade e a vida, fala. O mundo se esqueceu de que Jesus é o Senhor da história, esqueceu de que Jesus não é apenas alguém que passou pela história. Jesus, ele é o Senhor da história. A última palavra sobre a história humana pertence a Jesus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, a última palavra pertence a Jesus. O que vai acontecer comigo no dia da minha morte? No dia da sua morte? No dia da nossa morte? O que vai acontecer? Nós temos que nos perguntar: para onde eu vou? Para onde vai a minha alma? O que acontece? O que se esconde para além das misteriosas portas da morte? É uma pergunta que todos nós temos que fazer. Ora, o orgulhoso diz: a morte é o fim de tudo. Nunca ninguém voltou do outro lado para dizer se existe o céu, o inferno. E aí, se a morte é o fim de tudo, então vamos lá, vamos pecar, vamos consumir droga o máximo que a gente pode, vamos dormir com todo mundo, vamos consumir toda a pornografia possível, vamos assistir tudo que é filme pornográfico, vamos roubar o máximo que a gente puder, vamos pisar o máximo que a gente puder nos outros, se a gente tiver que, para chegar ao topo, eu tenho que usar os outros como degrau, eu vou pisar em cima dos outros. Quem pode mais chora menos, cada um para si, Deus para todos. Não é assim que o mundo pensa? Porque não existe humildade, irmãos. A pessoa humilde reconhece que é pó e cinza. É pó e cinza. Por isso que a Bíblia diz aqui, tem uma palavra aqui que é de arrepiar os cabelos, viu? Eclesiástico, deixa eu ver, Eclesiástico 6,19, depois nós voltamos aqui para o Samuel. Mas Eclesiástico diz assim, olha só, deixa eu ver se é Provérbios 18, 12. Provérbios 18, 12. Olha, antes da ruína, o coração do homem se eleva. Qual é a ruína que fala aqui? A pior de toda a ruína não é o inferno, não é a segunda morte, não é a ruína completa, irreversível, irreparável, não é a condenação da alma. Irmão, você já pensou que existe a real possibilidade de eu ir para o inferno? Você já pensou sobre isso? Existe a real possibilidade, não é uma suposição, a real possibilidade de eu ser condenado ao fogo do inferno por toda a eternidade. Porque que antes da ruína, o coração do homem se eleva, confronta a Deus. É por isso que quando Jesus voltar, por ocasião da sua segunda vinda, vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda, porque a ovelha vai dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado, e vai dizer para os cabritos: e de malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Por que é cabrito e por que é ovelha? Porque a ovelha é dócil, ela ouve o pastor, ela dá ouvidos à voz do pastor. Agora, fica diante de um cabrito para você ver o que acontece. Você já viu um cabrito ser dócil? Fica na frente de um cabrito para brincar com ele, vai. Ele vai baixar a cabeça, ele vai te dar uma cabeçada, meu amigo. Se você sair vivo, já é uma grande coisa. Então, muitas vezes, o Espírito Santo, a gente quer tomar decisões, né, que a gente se acha os mestres do universo, a gente já vai com cartas marcadas diante de Deus, decisões já tomadas, aí o Espírito Santo lá com o dedinho levantado: ô Celso, será que eu podia dar uma sugestão? E aí o Espírito Santo veio, eu vou igual um cabrito para cima dele, né? É coice, sai, chucro. O que Deus pode fazer numa alma assim?
Nada. Nada. E a pessoa, antes da ruína, o coração do homem se eleva. Não é a história de muito. Você já viveu isso na sua vida? Você não teve momentos em que a ruína se abateu sobre a sua vida? A ruína financeira, a ruína até muitas vezes da própria família? Não sei. Eu conheço, histórias e histórias. Mas a humildade precede o quê? A glória. A humildade precede a glória. Você percebe a força e o poder da humildade? Irmãos, é por isso que São Paulo diz: quando somos fracos é que somos fortes. Que a pessoa que se acha o bambambam, o que Deus pode fazer? Nada. Por isso que o vaso, né? O oleiro só faz um vaso maravilhoso se o vaso se deixa modelar. Do contrário, o oleiro não pode fazer nada. E olha só, Eclesiástico 6,19 tem uma advertência muito grave aqui. Eclesiástico 6,19 diz assim: olha só, aqui, não, é Eclesiástico 7,19, diz assim: humilha profundamente o teu espírito. Humilha o quê? Profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne do ímpio. Percebe, irmão? Conhece gente que diz assim: eu não vou me confessar com padre, coisa nenhuma, é tudo pecador igual a eu. Já ouviu gente assim? Está cheio, né? Gente que não se confessa mais, gente que não reconhece mais que é pecador necessitado de salvação, gente empertigada, emproada, que são os donos da verdade, que tem resposta para tudo, né? Mas que não se humilham mais. Humilha profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne e do ímpio. Está falando aqui do fogo do inferno, irmãos. Irmãos, nós vivemos num mundo hoje que idolatra o homem, idolatra o dinheiro, idolatra o sexo, idolatra o corpo, idolatra a matéria, idolatra o poder. É ou não é? Terminou as Olimpíadas agora, né? Certo? Será que no encerramento, no início, foi feita uma oração, foi feito um agradecimento a Deus, uma adoração a Deus, que deu ao homem tudo? Mas não, o homem ele é orgulhoso, o homem é Deus na terra, né? Então, vocês percebem, amados, que como falta humildade para o homem de hoje? Humilha profundamente o teu espírito. Você lembra Filipenses capítulo 2 em diante? Jesus sendo Jesus de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem, correto? E sendo homem, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a morte mais abjeta, mais vergonhosa, mais vexatória, mais cruel, mais atroz. Mas, e diz aí, por isso Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra
nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, você sabe como é que foi a humilhação de Jesus? Você já foi num negócio chamado patente? Nunca fez o número 2 na patente, não? Não? A casinha? Nunca foi lá no mato, nos parentes lá? Não, nunca foi? Olha, você não tem parentes no interior onde tinha casinha e o papel higiênico era o sabugo? Lembra? Então tinha a tal da casinha, que a gente chamava de patente, né? Aí você olhava no buraco, fervilhava de vermes, né? Você viu isso? Já viu essa cena? Fervilhava de vermes, assim, uma coisa medonha. E Jesus, quando desceu do céu, ele se fez mais ou menos isso, como se fosse um desses vermes assim. Tal foi a humilhação de Jesus. É aquilo que diz lá em Isaías 55, né? Isaías 55, fala precisamente, 53, né? Fala precisamente disso, que aqui diz que olha só o que diz aqui. Diz aqui que ele se tornou a escória da humanidade. Escória é exatamente isso, é aqueles vermes, a escória, a pior coisa que existe. Não abriu a boca, foi-lhe dado sepultura ao lado de facínoras, e não cometeu nenhuma injustiça. Foi esmagado por nossas iniquidades. Meu Deus do céu. E quem era Jesus? Não era Deus, irmãos? Era? Vocês percebem, irmãos, como a humildade, ela é tudo na nossa vida? Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Por quê? Porque pecado contra o Espírito Santo é justamente fechar o coração à ação do Espírito, é resistir à voz do Espírito, é não permitir que o Espírito de Deus realize em nós a obra de Deus, que é a salvação, a nossa justificação, diante de Deus, a nossa reconciliação com Deus. Por isso, irmãos, cometi um grande pecado fazendo isso. Você tem essa humildade hoje aqui de reconhecer: cometi um grande pecado. Cometi um grande pecado. Mas a Senhor, a culpa de vosso servo apagai, porque procedi neciamente. E aí, irmãos, olha só que coisa. Agora, todo pecado tem consequências, viu, irmãos? Todo pecado tem consequências. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nesses termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, proponho 3 alternativas, escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gade veio ter com Davi, referiu-lhe essas palavras ajuntando: preferes que venham sobre a tua terra 7 anos de fome? Vamos ver o que você escolheria. 7 anos de fome, ou que fujas durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias.
Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Irmãos, isso aqui é o período da purificação. São os sofrimentos, os castigos, muitas vezes as podas que Deus permite para a nossa purificação. Se você está padecendo algo, sofrendo algo que está duro de aceitar, sofre com paciência, com resignação, porque é para a tua purificação, não é para a tua destruição, é para purificar, para te libertar daquilo que está te matando, certo? Daquilo que está te arruinando. Davi respondeu a Agar: estou em grande angústia, mas olha só, irmãos, é melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Irmãos, não tenha medo daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se eu estou passando por provas, dores, sofrimentos, mas por trás disso tudo está a misericórdia de Deus, que só pensa em me amar, que só pensa no meu bem, que só pensa na minha felicidade. A Bíblia diz que, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, se Deus não poupou o seu Filho Jesus, o que Ele não fará para te salvar, para te curar, para te libertar, para te restaurar? Irmão, mas seja humilde, reconhece que todo o sofrimento que eu estou passando, muitas vezes, foi eu que provoquei, por causa do meu orgulho, da minha soberba, da minha rebelião, porque Deus disse que não era para fazer, eu fiz, Deus deu uma orientação, eu não aceitei, entende? Eu lembro, eu fui candidato a vereador aqui 2 vezes, né? E uma vez a deputado estadual. Mas quando na primeira eleição eu perdi a eleição, daí na segunda eu disse: agora eu vou ganhar. E eu estava certo que ia ganhar e que eu seria um bom vereador. A gente pensava em, enfim, fazer o bem. Mas aí eu consultei a Deus e Deus deu uma palavra, Atos capítulo 6, antes de me candidatar, né, pela segunda vez, eu consultei a Deus e Deus deu uma palavra muito clara, Atos capítulo 6, versículo, deixa eu ver aqui, Atos 6, versículo 2, a palavra que Deus deu foi essa: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Claro, está falando aqui da administração pública, não é? Só que o Celso, que na época era o mestre do universo, que era o sabichão, disse: não, Senhor, tu não está entendendo. Eu vou ser um excelente político, eu vou fazer muito bem. Irmãos, e aí desobedeci e me candidatei. Olha o que é o orgulho, o que é a soberba. Irmãos, eu perdi a eleição, fali, eu tinha uma loja, fali na loja, arrumei um monte de inimigo, processo na justiça, foi uma desgraça, me estrepei, né? Saí da eleição esgualepado, né? Por quê, irmão? A desobediência, o orgulho, a soberba, correto? Então a gente sempre... Irmãos, Deus falou, você consultou a Deus, o Senhor orou, Deus falou, obedece. Não seja sábio aos teus próprios olhos, certo? Não seja sábio aos teus próprios olhos. A Bíblia diz, Deus, que é puro com quem é puro e é astuto com quem é astuto. Você se acha uma pessoa astuta, certo? Deus é astuto com quem é astuto e Deus é puro com quem é puro. Aqui, irmãos,
é melhor cairmos nas mãos do Senhor. E aqui entra a confiança, aqui é o mais lindo de tudo. Aí é que quando você se arrepende, se humilha, Deus te exalta. E até do mal Deus tem poder para tirar um bem maior. E eu quero dizer, de todo o mal que você viveu e está vivendo, Deus vai tirar uma bênção maravilhosa para a sua vida. Todo esse seu sofrimento, essa tua dor, essa tua angústia, essa tua inquietação, Deus está usando como matéria-prima, como barro, para fazer de você um vaso nobríssimo. Então não desanima, Deus, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Se tem uma coisa que Deus é, irmãos e irmãs, é misericórdia. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. E aqui, aí nós sabemos que o Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo: basta, retira agora a tua mão. Essa noite, irmãos, porque você veio aqui, o Senhor está dizendo para você: basta, retira agora a tua mão. Esse flagelo termina hoje à noite na tua vida. Esse flagelo financeiro, esse flagelo de depressão, esse flagelo de medo, de angústia, de inquietação, não sei o que está te flagelando. O Senhor está dizendo: basta, basta. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é infinitamente bom. Irmãos, tudo que Deus procura é um coração humilde, um coração disposto a obedecê-lo, um coração humilde, irmãos. Olha, irmãos, e olha só que coisa linda. Aí vem, eu quero dizer para ti, olha, a palavra de Deus diz, Miqueias, né? Eu vou ler rapidamente, Miqueias, quem procura acha. Deixa eu achar aqui, peraí. Miqueias, vamos lá. Miqueias aqui diz o seguinte: olha só, olha só, talvez você está padecendo momentos difíceis e até os teus inimigos estão se alegrando com isso. Mas olha Miqueias 7: não te alegres a meu respeito, inimiga minha, se estou caída eu me levantarei. Amém? Se estou sentada nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. Suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra Ele, até que Ele tome em suas mãos a minha causa e deponha em meu favor. Essa noite o Senhor toma em suas mãos a tua causa. E hoje, toda a situação de angústia, de medo, Deus está revertendo. Você crê nisso? Até que me conduza para a luz e que eu contemple a sua justiça. Minha inimiga verá isso e ficará coberta de vergonha. Ela que me dizia: onde é que está o Senhor teu Deus? Não é isso que as pessoas às vezes falam para a gente? Onde é que está o teu Deus? Olha a tua situação. Meus olhos a contemplarão quando for pisado aos pés como a lama das ruas. Irmãos, o mais lindo de tudo é que uma pessoa humilde é uma pessoa também grata. E quando Davi ele foi liberto, parou, cessou o flagelo, ele foi erguer a Deus um altar. A Deus um altar. E o mais interessante é que quando Davi chegou lá na ilha de Ornã disse: Davi, vou te dar o terreno e tudo que você precisa para erguer o altar. Olha a resposta de Davi: não assim, mas eu te pagarei o seu justo valor, não oferecerei
ao Senhor meu Deus holocaustos que não me tenham custado nada. Amados, Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, vai salvá-la. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Irmãos, esse coronavírus veio ao mundo por causa do orgulho do homem. Como o homem não reconhece mais a Deus como Deus, Deus permite um flagelo para que o homem se volte novamente para Deus. Por isso nós começamos aqui uma vigília mensal, já fizemos 3, da meia-noite às 6 da manhã. E queira Deus que essas vigílias se estendam para o mundo inteiro, uma vez por mês, na sua paróquia, na sua cidade, da meia-noite às 6 da manhã. Porque nós estamos declarando o senhorio de Jesus. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. O Senhor se compadeceu de você aqui essa noite também. O Senhor está se compadecendo de você, vendo o teu coração se humilhar. E eu quero dizer que a tua humildade precederá a glória de Deus se fará realidade na tua vida, na tua família, no teu ministério, nos teus negócios, em tudo aquilo que você empreender. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, Jesus. E agora nós vamos receber aquele que se humilhou, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Fica de pé agora, irmão, porque o Senhor Jesus entra agora no meio de nós. O Senhor Jesus, Ele vem agora. Ele vem agora para que você experimente a sua infinita misericórdia, sua infinita bondade. O Senhor se compadeceu de ti. Enquanto o Senhor Jesus está vindo, nós nos preparamos para receber o Senhor Jesus. Anilton, você que está em casa também,
a todo momento. Diviníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. E louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezem junto comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Senhor Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Nós derramamos o nosso coração diante de Ti, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, Salvador do mundo, nome sobre todo nome. Ó Senhor Jesus, Tu que és exaltado acima de todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Tu que voltarás, virás uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos, Senhor. Senhor, nós queremos nos humilhar essa noite, com a certeza, Senhor, de que nos humilhando Tu nos exaltará aqui na terra, mas acima de tudo por toda a eternidade. Senhor, em primeiro lugar, muito obrigado, Jesus, por ter vindo ao mundo, por ter se humilhado a ponto de aceitar como trono a cruz. Senhor, muito obrigado. Obrigado por teu amor infinito, inconcebível, imensurável, insondável, Senhor. Obrigado por tua misericórdia, Jesus. Obrigado porque Tu jamais pensas na nossa ruína, mas Tu pensa justamente em arruinar aquilo que está nos arruinando, Senhor. Por isso eu peço agora, Senhor, destrói, Jesus, com o sopro santo da Tua boca, toda raiz de orgulho, de soberba, de pecado, de rebelião que está no nosso coração, Senhor. Senhor, como é pretensioso o nosso coração. Mas, Jesus, essa noite nós pedimos um novo coração, um coração manso e humilde como o Teu, Senhor. Nós reconhecemos a nossa miséria absoluta, mas ao mesmo tempo nós lançamos toda a nossa miséria no abismo da Tua insondável misericórdia. Senhor, eu peço, salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, nós, nossas famílias. Salva-nos, Senhor, de tudo aquilo que não Te pertence, tudo aquilo que é mentira, Senhor, trapaça, engano, engodo, sedução diabólica, toda a mentalidade do mundo, toda a sabedoria deste mundo, Jesus. Senhor, transforma a nossa vida, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todo espírito de soberba,